Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. E a Iris de volta das férias. Mas era hoje mesmo? É. Eu tô achando que eu voltei antes, não? Não, semana passada foi a deusa. Ah, é? Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É com muita alegria que eu tô aqui hoje. Eu queria agradecer muito a deusa pela palestra, pelo programa incrível que ela fez aqui pra gente. Muito obrigado. É sempre com muito carinho. A gente sabe que é um sacrifício, que é no meio do dia, que é longe. Então, o fato de estar aqui... Ela ficou assustada pela distância. O fato de estar aqui, né, assim, fazendo esse trabalho pra gente, a gente fica muito feliz. Muito obrigada. Vão ter mais vezes, tá, Deus? Terão mais vezes, se Deus quiser. Eu queria dar os telefones para vocês participarem, porque sem vocês isso aqui não tem graça. Telefone fixo, que eu já matei minha saudade de Sheilinha, 3386-1400. 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633. 98486-7633. Se você entrar no YouTube, na página lá no canal da Rádio Rio de Janeiro, a gente está lá ao vivo, ou no Facebook, na página do Quintas do Evangelho do MAP, também está aberto aqui, a gente também consegue interagir, tá bom? E sobre o que a gente vai falar hoje? Capítulo 117 do Vinha de Luz, Paraíso. Olha, eu estava falando com Sheilinha que esse capítulo, para mim, hoje é muito difícil. Eu estava afim mais de refresco. E esse capítulo é chamando ao trabalho, né? Mas tudo bem, voltar de férias com esse calor. Com esse calor, com as advertências, mas faz parte do serviço, né? Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebido por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E aí, Hernani? É muito interessante, né? Porque o cristão, né? O cristianismo em geral no mundo, né? Uma das acusações que nós sofremos é que nós somos resilientes, né? Ou servis ao sofrimento, né? Há muitos relatos, né? De pessoas detratantes ou que não conhecem o cristianismo que fala sobre o sofrimento. E aí Pedro, nessa epístola, né? Eu escutando agora, é muito curioso, porque ele diz o seguinte: você vai sofrer algo que não merecia, né? Só que isso não existe, né? na vida kármica. Na vida da lei de causa e efeito, não existe um sofrimento que você não merecia. Talvez você não merecesse nessa encarnação. Talvez a sua postura nessa encarnação seja uma postura de não fazer sofrer, de indulgência, mas em algum momento no passado você já teve essa atitude, você já se arrependeu, mudou, mas tem a marca kármica. Por isso é que o Cristo e o Pedro diziam, né, que você saber sofrer é muito importante. Por quê? Porque você já se arrependeu do que fez, você não tem mais esse defeito, você já consolidou essa virtude, mas mesmo assim você passa pela prova porque no passado você já cometeu. Não fosse isso, João Batista não seria decapitado. João Batista tinha, né, como Elias, mandaram decapitar adoradores de Baal, né? Então você vê que o que Jesus fala no Sermão da Montanha, que é o ápice dos sermões dele, né? Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Quem tem sede e fome de justiça? Quem foi acometido de alguma injustiça,
quem foi tirado alguma coisa dele, quem foi prejudicado. Só esses têm sede e fome de justiça. Então, por que eles são bem-aventurados? Porque eles pagaram o débito. Enquanto eram espíritos imperfeitos, né, espíritos novos, em primeiras encarnações, cometeram determinados delitos, né, e agora eles estão pagando. Aparentemente, injustamente, é o que Pedro fala. Vós que sois bons, né, que estão injustamente nessa encarnação. Mas a marca perispiritual, né, e os cobradores espirituais estão ali, esperando o seu auto-perdão. Quando é que vem o auto-perdão? Quando você sofre, né? Quando você paga. Obviamente você tem a oportunidade de pagar pelo amor, fazendo o bem. É o que Jesus dizia, né? O escândalo é inevitável, mas ai de quem cometer o escândalo. Apesar disso, o amor cobre uma multidão de pecados. Então você não pagando pelo amor, não conseguindo fazer o suficiente para cobrir todas as mazelas, vai passar pela dificuldade para aprender o quão difícil é, o quão cruel, ruim é fazer os outros passarem por isso. Então quando a gente vê esses crimes, essas situações graves, né, às vezes envolvendo crianças, envolvendo pessoas que nunca tiveram nenhum envolvimento, pode acreditar, nada é injusto nas leis universais, né? Nas leis kármicas, algo já aconteceu no passado e agora vem a sua lição para você aprender. E aí quando você desencarna, você percebe o que aconteceu. Se você tiver tranquilidade, consciência, vai entender o que era aquela dificuldade que você passou e ter um entendimento mais maduro do que como funciona essa lei kármica. Por isso que Pedro fala, o saber sofrer é muito importante, para você ter essa tranquilidade depois e entender que apesar do sofrimento, foi o melhor para você, né? Você pagou uma dívida ou passou por uma lição de aprendizado. É assim que funciona a lei kármica. Cada vez que a gente se aprofunda dentro das leis quânticas, né, da física quântica, você começa a entender melhor como essas moléculas elas se comportam abaixo desses átomos, né, que é no plano espiritual, né, que é mais sutil do que os átomos que nós conhecemos, que formam a matéria aqui. O quanto essa energia faz diferença dentro dessas leis, né, do quântico, né, abaixo das partículas atômicas. E é isso que nos refresca, né, nos refrigera no plano espiritual quando pagamos esses débitos, quando nos livramos desses compromissos que assumimos enquanto éramos mais jovens, né, espíritos mais jovens, crianças, que não entendiam bem o que estava passando. Então, todo sofrimento tem o seu valor. E o valor é para aquele que sofre, e não aquele que está impondo, porque no futuro ele vai pagar também, da mesma forma que nós estamos pagando hoje por essas questões mal resolvidas do passado. Vamos lá, eu falei que eu queria só sombra e água fresca, mas o tema não é sombra nem água fresca. Então vamos tentar entender, né, essa questão do sofrimento de várias formas. A primeira coisa que eu queria deixar assim, no início de tudo, nós temos dois tipos de religiosos, de cristão, tá? E de religiosos de uma forma geral. A gente tem aquele religioso que entende o que é a doutrina de Jesus, que entende que para que a gente possa seguir a Jesus, não basta que a gente honre ele com os lábios, como ele disse, mas mantenha longe dele o coração. E às vezes a gente confunde um pouco o fato de nós somos cristãos, nós estamos na igreja, nós estamos no centro espírita e a gente está protegido de todo o mal. A gente está protegido sim, de todo o mal. Só que o que acontece é que quando você assume responsabilidades, Deus não vai tirar essas responsabilidades de você. Então, a gente começa a entender como funcionam as leis do universo. Mas eu não queria de maneira nenhuma que por nenhum momento, por nenhum segundo que fosse, nós nos esqueçamos que Deus é amor, poder, bondade e misericórdia. E que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, que a gente grave isso antes da gente falar sobre a lei de ação e reação, sobre a lei da onde está a dívida, também está o cobrador. Tá certo? Então, vamos lá. Tem uma passagem, eu estava vendo essa semana o The Chosen, eu até falei isso lá na segunda-feira. E tinha uma passagem de um dos discípulos que ele tinha uma dificuldade para andar e ele pergunta para Jesus assim, por que o senhor não me curou?
Tiago menor. Né? Era o Tiago menor. Por que o Senhor não me curou? Por que o Senhor não me curou? E Jesus fala assim, você queria que eu te curasse? Seria uma história linda, né? Uma história igual vai ter de um monte de histórias de pessoas que eu curei. Mas aquele que, apesar da dificuldade, apesar de não ter sido curado, me seguiu, não tem história mais bonita do que essa. Então Jesus traz ali uma lição que a gente não tinha entendido, que é seguir a Jesus mesmo quando tudo parece que está dando errado. Por quê? Porque só parece que está dando errado, não está dando errado de verdade, muito pelo contrário. É temporário aquilo. Né? Faz parte da nossa necessidade de reajuste. É como se você chegasse para uma criança que está com uma doença muito grave e você levasse ela para tomar uma injeção, ou você estivesse fazendo um curativo que, por exemplo, um banho de um queimado, que é uma coisa horrível, que é uma dor absurda, que você tem que desbridar aquelas peles, é assustador, né? E dolorido, mas a gente sabe que é preciso fazer aquilo para que a pele ela renasça ali, ela cresça ali de forma saudável, porque se você deixar a pele podre ali, né, ela vai infectar e aí você pode até perder o membro. Então, nesse momento, o sofrimento que Deus permite que nós possamos passar é o sofrimento que, se a gente não passar, aquilo vai infectar. É aquele sofrimento de coisas que estão no nosso campo vibratório e perispiritual que está nos fazendo muito mais mal do que a cura. Então, o sofrimento que Deus permite ao cristão é o sofrimento da misericórdia, do resgate. É o sofrimento da bem-aventurança. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar que o Pai nos ama tanto e tão incondicionalmente que Ele nos dá várias oportunidades de reajuste com a lei para que a gente possa desfazer essa marca perispiritual. Mas às vezes a gente não entende como é que faz isso. Às vezes a gente não ama o suficiente. Então a gente não consegue, mas a oportunidade Ele dá. Eu lembro que teve uma época que a gente estava com um trabalho muito ativo. A gente ia para o Centro Espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, final de semana. Tinha Via Cruzes, que a gente ia lá para Vassouras. Era a mesma palestra 5 vezes. Vassouras, Valença, Paraíba do Sul. Aí a gente dava palestra de noite. E aí socorria de madrugada naquele hotel que era cheio de espírito da época da Paraíba do Sul. Da escravidão. Nem dormia, né, de madrugada com tanto socorro que se fazia naquele espírito. Espírito e gato. Tinha um monte de gato no tinha hotel. Gato. E aí eu estava em casa e uma obsessão, e eu parei e falei assim, caramba, é o famoso, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu não saio do Centro Espírita, toda hora tem uma perturbação, quando não é em mim, não é no Hernani, é nas meninas, é na família, é em alguém, toda hora vem uma perturbação. E aí eu falei, eu vou abrir a Bíblia aqui. Quando eu abri a Bíblia, aleatoriamente, caiu nas tentações do Cristo. Aí eu fechei e falei, já entendi o recado, né? Quem é você, Iris, na fila do pão para achar que não vai ser obsidiada se o Cristo foi tentado? Então, é quando cai a ficha de que nós somos trabalhadores do Cristo. O planetinha é ruim mesmo. Mas eu quero ficar nele ruim assim mesmo. O planeta é ruim mesmo, tá? É que quando cai a ficha de que somos trabalhadores do Cristo, estamos aqui para trabalhar. Mas a boa notícia... A boa e a melhor notícia é que não estamos sozinhos. Não estamos num bote à deriva sem água no alto mar. Não estamos por nossa própria conta. Mesmo nas nossas maiores dores, estamos sendo assistidos. E todas as nossas orações são válidas. Todas as nossas orações são ouvidas. O que Pedro diz aqui, essa epístola, gente, eu não falei no início, mas ela é de Pedro. É a primeira epístola de Pedro. E é uma epístola que fala sobre os deveres sociais do cristão. Quando ele fala aqui do escravo, sujeite-se aos seus senhores, mesmo aqueles que são ruins, ele está dizendo o seguinte, olha, você tem um motivo para estar passando por essa situação. A gente não tem mais escravo, mas a gente pode ser um funcionário, pode ser uma sogra, pode ser alguém que dependa de você, né? Ou que a gente dependa financeiramente, emocionalmente. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, mesmo que aquela pessoa não seja uma pessoa muito boa e que ela te obrigue a fazer coisas, né? E que ela te humilhe,
Só passa pela prova da humilhação quem humilhou ontem. Só passa pela prova da traição quem traiu ontem. Nós não vamos passar por provas e expiações desnecessárias se não estivermos com a marca perispiritual. Como é que funciona essa energia do planeta? Eu tenho a marca da morte violenta. E aí eu sou atraída por um lugar onde pode haver um evento de violência. Não significa que aquela pessoa que me matou, ela veio para me matar. Ela não veio, porque ninguém vem para errar. Mas significa que o momento, a energia estava propícia, a possibilidade existia. Se ninguém resolvesse me matar e eu tivesse que ter uma morte violenta, eu podia morrer num acidente. Eu podia morrer de outra forma. Aí vem a bala perdida. Né? E agora, o importante é o saber que para que eu possa parar de sofrer, eu preciso amar incondicionalmente. E amar incondicionalmente é muito difícil. Por que é difícil? A gente não consegue amar nem o político que a gente não gosta. A gente toma ranço. Mas amar político é difícil, né? Até o que a gente gosta, eu não amo. Eu tenho visto pessoas, eu fui numa palestra e a pessoa assim, tira do meu coração o ódio que eu tô do político A, B, C. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu posso botar na irradiação por você, por eles, né? De repente, se ele desencarnar, melhor. É oração pelos inimigos, né? Então, se você considera ele, mesmo que você não conheça como um inimigo oculto, é a oração dos inimigos. Então, vamos orar pelos inimigos também. Porque você imagina as pessoas que você acha que estão te fazendo mal, mesmo que você nunca tenha encontrado. As pessoas ou que tem encontrado, não sei, né? Ou as pessoas do teu trabalho, aquela pessoa que tirou a sua promoção, aquela pessoa que te deu uma volta, né? Essas pessoas... Roubou seu marido, sua esposa. Essa aí é mais difícil para mim. Namorada. Se isso acontecesse, não respondo por mim. Ou prova dolorosa. No mínimo, um trabalhinho contra você ia fazer, né? Não sei. Brincadeira. A verdade é que aquela pessoa que tá ali, né, que é a pedra no teu sapato, se a gente ora por ela, se a gente manda uma vibração de amor de verdade, não é aquele amor assim, afasta ela de mim que ela vá pro inferno perturbar outra pessoa, não. Leva ela pro plano espiritual. É aquela oração de envolve ela. Senhor, tira do meu coração esse sentimento. Tira do meu coração essa mágoa, tira do meu coração essa dor. Porque eu não posso orar por ela assim, tomara que ele deixe de ser agressivo, tomara que ela deixe de ser mau caráter, porque eu estou querendo mudar ela. Eu não posso mudar ela, só Deus pode mudar ela, eu tenho que mudar a mim. Senhor, que eu não me sinta agredido quando ele for agressivo, que eu não me sinta intimidado quando ela for vier com a ironia, que eu... A mudança é minha. Se você tiver o equilíbrio, o outro não vai te atingir. Só você pode te atingir. A não ser fisicamente, né? E aí a gente vai ter que se proteger de alguma forma. Mas todas essas relações do mal, das incisivas do mal, elas são diárias, elas são minuto a minuto, mas elas são dos dois lados. O mal vai lá e assedia a pessoa que te prejudica e assedia você para revidar, assedia você para se magoar, e às vezes, em alguns momentos, não em todos, a pessoa até nem percebeu o que fez, mas o mal já te avisou, já te assediou também. Então nós podemos mudar esse acesso que o mal tem para conosco. E quando a gente muda essa energia, a gente acaba envolvendo a pessoa em amor, em bondade, e a gente acaba neutralizando também o acesso que o mal possa fazer a essa pessoa. Então, são várias hipóteses que a gente tem em matéria de resistir, né, ao mal. Mas a melhor maneira de resistir ao mal é devolver o mal com bem. É devolver o mal com amor, é devolver o mal com generosidade. Eu sei que é muito difícil. Às vezes você perde um filho, né? Como é que você vai devolver? Há muitos anos atrás, teve um garotinho de 5 anos, fizeram até uma reportagem sobre isso, que ele foi sequestrado e aí ele estava chorando muito, os sequestradores mataram ele queimado num pneu.
E o pai queria vingança, ia atrás, ele foi atrás, tentou, os caras foram presos. E ele falou que a dor de ver ele pagar não diminuía a minha dor. O que podia diminuir a minha dor era fazer com que ninguém mais passasse pelo que eu estou passando. E aí ele começa um trabalho de recuperar as pessoas que cometem esses crimes hediondos, começando pelo crime do filho dele. Então, olha a nobreza desse espírito, né? E olha o trabalho, né? Aí você vê assim que aquela criança não morreu em vão. Aquela criança morreu para que um trabalho fosse feito, para que alguma coisa... A história é tão assustadora que normalmente, eu conheço esse caso, mas não sei o que aconteceu, talvez um dia, por a gente estar citando ele aqui dentro do Evangelho, a gente possa saber no plano espiritual. Mas quando essas pessoas estiverem com maturidade, com o mesmo nível que estava esse pai e esse filho, provavelmente eles vão passar por essa dor. Sim. Vai chegar a vez deles, muito provavelmente. A não ser que eles tenham uma obra de caridade muito grande, um trabalho muito... Porque senão não há amor que consiga cobrir fatos principalmente como esse. Depois de ter sido socorrido pelo próprio cara, né? Então, são questões, né, que Pedro traz pra gente, da nossa vivência. Não adianta só a gente pregar o Evangelho, a gente precisa viver o Evangelho. Então, é claro, a gente vai errar, gente. Nós somos humanos, eu vou errar, o Hernani vai errar, todo mundo vai errar. Vocês vão errar. Mas o que é importante? A gente errar com profundo desejo de acertar. A gente errar e se arrepender e voltar para o trilho. Caramba, não, eu não posso responder isso assim. Não, eu tenho que ser melhor do que isso. Às vezes eu passo o dia inteiro, eu trabalho entre o governo e o cliente. Eu trabalho com um querendo muito dinheiro e o outro querendo pagar pouco. E às vezes eu falei, gente, deve ser um karma essa profissão de contadora. Diariamente, né, atendendo fiscalização. Tem horas que eu olho assim, eu tenho um quadro de Jesus e eu falo assim, mestre, hoje o senhor está me testando, né? Hoje está me testando. E aí eu penso o tempo inteiro, não, que Jesus envolvendo com amor, você joga uma praga e envolve com amor. Você é boa nisso. Eu sou boa nisso. Não. É o tempo inteiro a gente se policiando para não mandar mensagens, não é atos. Atos, eu acho que o cristão ele já nem pode mais. Mensagens telepáticas, é cuidar com o que você pensa, porque a hora que você deseja o mal a alguém, o mal volta. E ele não volta, ele volta porque você desejou. Então, só de desejar o mal, 50% desse mal já está aí com você. Eu acho que o momento do espírita, do cristão que acredita na reencarnação, na vida após a morte, é entender tecnicamente como tudo isso funciona, porque isso dá por exemplo, a gente vê Pedro falando, você tem que aprender a sofrer, o bom sofrer. Aí você está sofrendo e fala, cara, mas que loucura. Fica o maior apóstolo de Jesus me dizendo isso. Por quê? Por que bem-aventurado é quem sofre? Por que bem-aventurado é o aflito? Por que o bem-aventurado é o que tem sede e fome de justiça? Será que eu nasci para isso? Não, você não nasceu para isso. Mas aqueles que têm marcas kármicas precisam passar por essa dor, por esse sofrimento, para aprender, desenvolver e se auto-perdoar. A situação pós-sofrimento, ela é muito melhor do que você está vivendo agora. Ou que você vivia mesmo estando são durante a sua vida. E se a gente está sendo assediado, porque ontem... Nós assediamos. Nós assediamos, né? Não. E essa oportunidade de fazer o bem, mesmo quando tudo está propenso para você fazer o mal, eu tinha o direito de revidar, eu podia fazer, mas eu paro e penso, não, Senhor, ora por ele, né? E que o Senhor possa me dar a força necessária para vencer esse sentimento. E aí, é aí que você se torna vitorioso, é aí que você se torna vencedor. E o mundo inteiro vai olhar para você e dizer assim, nossa, mas a Iris é uma idiota, como ela deixa isso passar? Mas por dentro você vai sentir... As grandes provações são nesse momento, você vai sentir, nossa, que alegria de eu ter deixado isso passar. Mas já está chegando no comercial. Muito rápido hoje, gente. Vocês estão acelerando esse relógio aí. Não sai daí que a gente já volta. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre um tema difícil, que é o tema de aceitar o sofrimento, de aceitar o convívio com as pessoas difíceis, com as pessoas que querem nos prejudicar, que querem nos magoar. Pessoas, às vezes, que não querem, mas prejudicam, mas magoam. Eu acho que a que não quer e prejudica e magoa são as piores. Porque a que quer, né, que aqui já vem, né, armado, você consegue se proteger com mais facilidade, fugir. Mas a que não quer, normalmente está na nossa família, está ali no nosso dia a dia, está do nosso lado, né? E faz coisas que não deveriam, mas elas nem percebem. Se você for, às vezes você está lá e você está chateada, ela pergunta assim, ai, tá com essa cara por quê? É muito comum, né? Ai, o que eu fiz, né? E aí você fica assim, poxa, a pessoa ainda acha que não fez nada, né? Acha que tá tudo bem. Então, às vezes a gente tem que se preocupar para a gente não ser essa outra pessoa, de estar achando que não fez nada e tá magoando pessoas, né? Olha aí, o limiar é tênue entre você ser quem está sendo magoado e você ser quem está magoando. Porque muitas vezes é uma atitude, um modo de falar, né? Uma falta de consideração que a gente não teve, mas que a outra pessoa leu dessa forma. E isso é uma coisa que a gente tem muito se preocupar, porque a gente fala assim, eu não fiz nada, ela é que é toda melindrada. Não, se você não tem o desejo de magoar e ela se magoou, vai lá e pede desculpa. Olha, eu não sei o que eu fiz, me perdoa, pede desculpa pelo que você não fez. Qual o problema? Qual é o problema de pedir desculpa pelo que você não fez? Se é verdadeiro, se você realmente não tinha nenhuma intenção, vai lá, porque o importante é não ter o outro magoado. O importante é não provocar a dor. Porque quando a gente provoca a dor, ainda que inconsciente, é mais uma marca. Não é a marca que seria se você vai lá e faz porque você quer. Mas é mais uma energia circulando. O espiritismo é energia, é ciência. Então, Paulo de Tarso perguntava, né? Por que eu ainda não faço todo o bem que eu desejo e ainda faço o mal que eu não desejo? A gente faz, às vezes, o mal que não deseja, né? Nas nossas escolhas, a gente faz ainda. Então, é muito importante a gente estar atento ao outro, à dor do outro, se preocupar. Poxa, desculpa de eu ter falado daquela forma, não foi minha intenção. Às vezes você está só com pressa, né? Às vezes você... Enfim... Então, o programa de hoje ele vem falando muito dessas nossas relações, né? Para que a gente possa estar atento às nossas relações. Mas antes de... Isso foi só a introdução, né? É por isso que eu preciso de tempo. Você viu como eu falo? Por isso que ela tirou férias por um tempo, deixou a gente conversando aqui durante essas semanas. Senão ninguém fala, né? Só eu. Antes de qualquer coisa, quem não passou lá para dar o like no YouTube, passa lá, dá o like, passa no Facebook, curte, compartilha, porque essas coisas são importantes. São importantes para que a gente consiga, né, manter o programa, aumentar o engajamento, tá certo? Eu vou pegar aqui as mensagens. Quem não mandou, dá tempo ainda, hein? Vamos lá. Eu queria mandar um abraço para Tânia Souza, boa tarde, meu querido casal. Ana Paula mandou um boa tarde. Eliane, minha cunhada querida, beijo grande. Eliane vai fazer aniversário. Aliás, o Hernani também. Novembro é mês de muitos aniversariantes lá em casa. Sandra Ferreira Monteiro, boa tarde, casal lindo. Eliane, eu comprei essa blusa para ele. Esse presente foi da tua irmã. Nem lembro, mas muito obrigado. Maria Fiuza, boa tarde. Olga Machado. Vera Lúcia, boa tarde, queridos. No atendimento fraterno, sempre dou a dica de fazer o evangelho com você. Ai, Vera, que linda. Obrigada. Sandra disse que está muito importante ouvir a gente, que legal. André Luiz Mendonça, boa tarde, meus amigos, é muito bom ouvi-los. Falam do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita de forma que vemos na aplicação diária de nossa vida. Que Deus abençoe vocês. É isso, gente. O Evangelho, Jesus, tem que ser aplicado na nossa vida. Porque se não for aplicado na nossa vida, se for um louvor lá longe, vai fazer efeito, porque sempre faz, mas faz um efeito muito menor. Mas quando a gente traz para o dia a dia e pensa, caramba, espiritismo, ciência. É isso que Jesus gostaria que eu fizesse, muda tudo, muda tudo. Olha, ontem eu estava conversando com uma amiga querida que ela é evangélica e ela é consultora financeira, né, de várias pessoas. Ela dá cursos, ela é maravilhosa. E aí ela estava falando assim,
Olha, Iris, quando eu começo a falar para as pessoas de valorizar a família, de valorizar Deus, de buscar religião, a vida financeira dele vai mudando porque ele vai tirando o foco da miséria, né, da avareza, e ele vai vibrando na abundância, que é o amor divino, da abundância, na felicidade, tudo mais vai dando certo. Lembra que Jesus falou? Buscai antes o reino dos céus e tudo vai ser acrescentado? É isso. Quando ele diz tudo, é tudo. A saúde, a paz. Mas eu estou passando pela prova da dor, pela prova da doença. Está passando pela prova da doença, mas se você tiver com Deus, ela está sendo menor. Ela está sendo menos dolorosa. Você vai encontrar o médico certo, o tratamento certo. E mesmo que você esteja na hora de desencarnar, vai encontrar no plano espiritual o socorro necessário para não passar pelo umbral. Então, sempre vai dar certo. Sempre. A palavra dar errado no vocabulário divino não existe. A palavra não, né? A frase. São duas. Não existe, entendeu? Não existe. Valéria Fernandes, como é bom ouvir esse casal. Obrigado, Valéria, que Jesus te abençoe. Vamos voltar aqui. A gente recebeu mensagens. Tem que ler Emmanuel essa semana, que semana passada eu esqueci. Tá? Mas é porque eu não estou aqui te controlando, tu não faz direito, né? E eu ia empurrar para Deus ali. Neide Alves Nunes perguntou se você vai para o núcleo. Vai sim. Vou sim, hoje à Sônia noite. Regina do Rio Comprido mandou boa tarde, Jesus amado, casal 20, paz e bem, amo muito vocês, mandou um abraço fraterno. Rosimar de Anchieta mandou um que adora o estudo. Vandimar Magalhães, Jardim América. Pedido irradiação, estou botando na irradiação. Bem-vinda, Iris, obrigada. Tá vendo que nem o Emmanuel ele faz sem mim, ele fica perdido. Eu quero saber onde o Emmanuel tá, que não vem aqui fazer o programa com a gente. Até agora não apareceu. Ele estava comigo na Disney. Tava. Boa tarde, amores. Como é bom ouvir você. Graça de Duque de Caxias, de Tim Araújo. Boa tarde, primos lindos. Iris, você sempre bem inspirada. Ai, meu amor, obrigada. Que Jesus abençoe. Já dei o like, curti, compartilhei. Isso. A gente realmente precisa disso. Boa tarde, família abençoada. Rogamos, se possível, os nomes das irradiações todos. Pode ficar tranquilo. Marcos Luciano, boa tarde, paz e bem. O perdão tem que ser de coração. O amor é uma palavra que diz tudo. Marcos de Bom Sucesso, de Itararé, interior de São Paulo. É isso mesmo. O perdão tem que vir do coração. Mas só de você já não devolver e ir trabalhando o perdão, você já vai trabalhando a tua energia, né? Porque você já não devolve. Mas... não precisa fazer nada não, que a hora dele vai chegar. É isso que eu falo. Isso é péssimo. Aí não adianta não nada. Aprendam isso, não aprendam isso. Não precisa fazer nada, fique em paz que a hora dele vai chegar. Não aprendam isso. Eu queria mandar um abraço para Pedro Luiz do Valqueire, está na escuta, gostando muito do programa. Agora vamos lá. Queria mandar um abraço enorme para Tânia Regina, que mandou um abraço aqui pra gente. Beto Orlando, que bom ver vocês. Um abração pro casal. Quanto tempo que o Beto Orlando não conta uma história? Acho que ele está trabalhando muito, né? Ele está trabalhando muito. Rosenilda Barroso, vibrações para Renilda, já botei todo mundo na irradiação. Juliana Antunes, Iris Hernânia, Deus abençoe vocês. Por conta da forma de falar da doutrina. Meu marido a cada dia mais se interessa. Ai, que coisa legal! Nossa! Um abraço enorme, Juliana, para o seu marido. Que Jesus abençoe, ilumine ele. Ilumine cada passo da jornada dele, que ele se encontre realmente. A gente é daquela, né, como é que é? A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Mas aqui a gente perde os mentores, mas não perde a piada. Não, de jeito nenhum. Você perde, eu não. Não, nem você, porque me dá um trabalho danado. Arthur Santos, boa tarde, é o Arthur de Duque de Caxias, sobre o tema Sofreram Bem Divinal, que o Senhor nos envia do astral. Ai, Bezerra de Menezes, Arthur, como eu amo Bezerra de Menezes. Clébia Chagas da Silva Melo, boa tarde, irmãos. Like 33, gratidão. Não podemos desafiar os obsessores, orar e vigiar. E vocês, como trabalho. Não subestimá-los. Né? Não podemos de maneira nenhuma, porque às vezes a gente acha assim, eu estou protegida. Não, eu estou protegida. Mas o meu trabalho pode ser que seja também lidar com... Olha, tem uma passagem do Chico que aparece um ser endemoniado para o Chico, que ele se assusta. E aí ele fala assim, Chico, você me chamou? O tal do demônio, né, lá para ele. E aí Emmanuel aparece e fala assim, não diga que não, Chico. Aí Chico olha para ele, assim, ainda meio temeroso, e fala, chamei.
Aí a entidade, né, lá, o espírito olha pra ele e diz assim, por que ele? Porque eu tô com tanto problema, já rezei muito aqui pros meus, eu queria saber se você pode rezar pros seus também. Ela foi embora, né? Pra gente se unir, fortalecendo. Aí a entidade vira pro Chico e fala, Chico, me falaram mesmo que você era complicado. Vai embora, né? Então, não tô me sentindo bem aqui, não. Então, imagina, é o Chico, né? Não é... Então, é isso, né? Talvez aquele espírito que vai estar ali com você, ele esteja ali para que você o socorra. Já pensou nisso? Né? É amar os inimigos, e os inimigos também podem ser desencarnados. As histórias... Olha, eu tenho uma história, que não vai dar tempo para a gente contar ela aqui, mas eu tenho uma história de um socorro, de um espírito. O nome dela era Elvira, que me perseguia, eu nem conhecia, não sei... Elvira do Ipiranga? Não, para, Hernani, deixa de ser... Elvira, a gente socorreu ela no encontro da fraternidade. Verdade. Eu não sei o porquê, a nossa história do passado não me foi revelada, né? Mas a gente socorreu ela no encontro da fraternidade. Eu passei muito mal, inclusive, nesse socorro, mas a gente socorreu ela. Anos depois, eu estava em casa, mal, assim, chateada com uma coisa que tinha me acontecido, eu tava muito mal, e aí eu maior vontade de chorar, e eu olhei assim, e eu vi a Elvira, e eu falei assim, poxa, achei que eu tinha socorrido ela. Ela falou assim, Iris, eu fiquei tanto tempo querendo te ver mal assim, e não conseguia. Você era só alegria. Agora que eu quero te ver bem, você não vai chorar, não. Eu vim aqui para te ajudar. E eu fiquei tão emocionada com aquilo, né? É aquilo, caramba, até no plano espiritual você pode transformar inimigo em amigo. Então, você pode ter feito coisas no passado e ter feito pessoas sofrerem. E essas pessoas podem realmente estar querendo cobrar, né? Onde está a dívida, está o cobrador. Mas se você consegue amar essas pessoas, se você consegue socorrer essas pessoas, chega para aquela pessoa, aquele espírito que está te atormentando, que não deixa você dormir, e fala assim, olha, eu não sei o que eu fiz. E também não quero saber. Mas uma coisa eu sei, eu não faria de novo. A história do Zé Grosso é maravilhosa, né? Ele estava numa das aldeias aí, nessas pequenas cidades do interior, o bando de Lampião passa, pega ele, sequestra ele, né, e coloca ele para trabalhar dentro do grupo, né, de cangaceiro. Olha só, José Grosso. E aí vem os soldados, que eles chamavam dos macacos, né, que lutam contra eles, tiroteio, morre um monte de gente, e ao final do tiroteio eles pegam a arma de José Grosso e ele não deu um tiro. Ele já tinha aprendido não matar. E ele não atira, os cangaceiros se revoltam com aquilo, acham que ele é um traidor que está ali no meio, cegam ele e deixam ele no meio da caatinga para morrer. Mal ele desencarna, quem socorre? Sheila. Vai lá, já tinha aprendido a não matar. Tinha sido um exemplo tão grande para todo o plano espiritual, para todo mundo, que ele se tornou o que ele é. José Grosso. O maior socorro que nós temos aqui hoje, plano espiritual, e você já viu ele pessoalmente operando, muitas vezes. Sim. José Grosso. É um espírito assim... Quer dizer, ele passou numa prova inacreditável. Só aprendeu a não matar. Só aprendeu a não matar quem não atiraria? Quando ele estava sendo obrigado a matar sob pena da própria vida. É claro. Quem não atiraria naquela situação? Ele teria toda a desculpa do mundo. E ele não aperta o gatilho. Sim. Então, quando você opta, né, por fazer o bem, por socorrer, né, mesmo aquele espírito... Eu tô vivendo atormentado, ajoelha. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, não tem nada que a oração não cure. Fala do fundo do seu coração, Senhor, eu não sei o que eu fiz para estar recebendo esse tipo de influência, mas eu não faria de novo, porque hoje eu não desejo mal. E se eu puder socorrer, se eu puder ajudar, que o Senhor me faça ajudar, me faça socorrer. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, né, se livrar de todos os inimigos ocultos, encarnados ou desencarnados, porque a energia em torno da sua aura vai ser outra, vai ser a energia do amor e do perdão. Eu não vou fazer igual o Hernani, eu vou falar Emmanuel. Esperem um cadinho que eu já vou... Quem sabe ele não se inspira e vem no programa. Eu vou falar de Emmanuel. Para isto, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se à fórmula religiosa é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatude imperturbável.
Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são como com os da inatividade, com isenção de responsabilidade do esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelam colaboradores fiéis da sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre sem um mínimo sinal de solução do débito adquirido? Não, somente os homens vivem na lei da permuta. As forças divinas baseiam-se na movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparado para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isso, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Então, olha que coisa linda essa mensagem. Fomos convocados também no sofrimento, não só na alegria, né? Fomos convocados também no sofrimento. Clébia Chagas Silva Mela, boa tarde, irmãos. Eu falei, né? Like 33. Carmen Lúcia mandou um boa tarde, passou para deixar o like, isso tá lá no aplicativo. O Birajara Ferreira, apreciando o programa edificante, as irradiações eu já botei. Diogo Silva, sinceramente, estou estudando, isso mesmo. E ele diz assim, muito cansativo lidar com o mal. Tem dias e dias. É verdade. Mas Jesus também sofreu no deserto, é cansativo. É verdade, Diogo, é cansativo, mas a gente vai vencer. É igual malhar. Eu não estou malhando não, que eu voltei de férias agora. Os discípulos de Jesus, todos eles tinham atividades manuais, né? Engraçado, né? Trabalhavam com pescaria, todos eles tinham atividades fora a que eles trabalhavam lá como apóstolos, justamente para se manter em movimento, é o que Pedro fala, né? Regina Oliveira mandou um boa tarde. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Como é necessário ouvir o Evangelho de Jesus e nos fortalecer. Obrigada por tantos esclarecimentos. Obrigado, Maria, que Jesus te abençoe. Mara Lourenço, boa tarde, amigos queridos. Obrigada por nos ajudar a seguir os passos de Jesus. Tô seguindo com vocês, hein? Tô tentando. Tô tentando. Leide Gomes mandou um boa tarde, casal 20. Jardim Terapia da Dani, que legal, nome legal, mandou um boa tarde. Gilberto Lima, boa tarde, na cantoria da rádio, excelente programa, que bom. Vandete Rabelo, abençoado dia com Deus Pai, Jesus irmão. Dívia Monteiro, boa tarde, casal querido. Iris, fala mais, porque eu estou precisando ouvir. Ai, meu Deus, que linda! Para absorver esses ensinamentos. Como é difícil, mas aos poucos vão seguindo. Ai, Diva, que benção. E eu preciso descansar um pouco, deixa ela falar mesmo. Jardim Terapia, manda para mim um abraço. Sou de Novembro também. Que Jesus te abençoe, te proteja, que você receba muitas bênçãos no seu aniversário. Puxa vida. Ou é Escorpião ou é Sagitário? Não sei. Eu sou Sagitário. Beto Orlando, eu não estou desempregado de novo, mas por enquanto. Vamos botar você na irradiação, Beto. Vamos arrumar um emprego. Com certeza. Jesus vai agir na sua vida. Enquanto isso, você está fazendo a melhor parte, que é fazer o bem, fazer a caridade, escutar na rádio. A Rádio Rio de Janeiro. Que Jesus te proteja. Lídia Albuquerque, maravilhosos como sempre. Marcelo Ribeiro, boa tarde, adoro o programa de vocês. Eu falei isso pessoalmente ao Hernani no MAP do Recreio, já dei meu like. Ai, Marcelo, obrigado. Diogo Silva, eles tentam bastante, de repente a chave é não ligar e trabalhar. É isso mesmo. Isso mesmo, vão estar o tempo inteiro
fazendo com que a gente não, né, se desvirtue do bem. Cleia Silva mandou um boa tarde, gostando muito do programa, mandou um abraço. Elias Lopes, de São João de Meriti, ligado no assunto. Né? Selma Guiar, boa tarde, paz e luz. Ana Ais, um privilégio assistir esse programa. Gente, que coisa linda, Ana, que Jesus te abençoe. Obrigado por esse carinho. Aí voltar assim é maravilhoso demais. Antônio, moro em Feira de Santana, o programa é maravilhoso. Puxa, que lindo, nunca fui a Feira de Santana, terra de Edivaldo. Que lugar maneiro para se morar. Ana Ais, boa tarde a todos, estou muito feliz de estar recebendo essas vibrações. Eudineia Matos, like dado, é isso aí, gratidão e paz a todos. Sônia Maria Estevam mandou um boa tarde. Gabriela Nicásio, muito aprendizado, ouvindo sempre a rádio, principalmente os entendimentos das vidas regressas e do que passamos hoje. Sim, a gente precisa entender de uma forma... Eu costumo dizer assim, a psicologia ela é muito legal, mas ela precisa estar associada à psicologia holística, transcendental. Porque se a gente for pensar só no que está acontecendo aqui, mesmo na influência da mãe, né, nos traumas da barriga, a gente não vai caminhar. Tá muito porque longe nós da somos realidade. um espírito imortal. Então, aqui, quem eu sou hoje faz parte do muito que eu vivi, sei lá quantos mil anos. E quantas pessoas você já se relacionou, que você conhece, que não está aqui encarnada nesse momento? Então, você tentar entender que você é mais do que você sabe, mais do que você aparenta e mais do que qualquer pessoa possa compreender, é o início do processo da nossa cura como espíritos, né? Não como pessoas, como espírito, da nossa cura dos nossos desejos, das paixões, da nossa evolução e do nosso trato com o outro, né? Pensar que ninguém é posto no nosso, ninguém vai cruzar o nosso caminho em vão. Ou você vai dar a ele exemplo, ou você vai dar a ele amor, ou você vai dar uma marca que pode não ser boa, né? Então vamos sempre, mas nunca vai ser em vão. E ao contrário também, né? Às vezes é o aprendizado. Fátima Natalina, Hernani Iris, adoro esse programa. João Batista, boa tarde. Hernani, Yasmin, hoje é a Iris que está aqui. É porque eu estou tão nova, né? Voltei mais nova. Funcionário dessa maravilhosa rádio, paz e todos. A gente está recebendo aqui, gente, estou adorando essas mensagens de vocês. Regina Oliveira, meu casal maravilhoso, que Jesus abençoe. Vera Lúcia mandou mais um boa tarde. Verdade, Iris, eu não sei do que é verdade, mas ela gostou. Eu queria muito aproveitar esse finalzinho para a gente falar um pouquinho sobre essas relações. Muitas vezes a gente acha que aquela pessoa que está difícil ali no nosso caminho, aquela pessoa que está sempre ali dando não, dizendo não, ou fazendo com que a nossa jornada fique mais difícil, ela é a pessoa que está atravancando o nosso progresso. E muitas vezes não. Muitas vezes Deus permite que aquela pessoa esteja ali para a gente estar testando a paciência, para a gente estar testando o humor, para a gente estar melhorando como pessoa, para a gente estar ali naquele momento de aprender a amar. E a outra pessoa que está ali, que não diz não para nada, que nos ajuda, está sempre dando ok, mesmo quando a gente está errado, aquela pessoa pode estar sendo cúmplice, não amigo, né? Então a gente precisa entender como é que essas relações funcionam. Quando a gente resolve que vai seguir a Jesus, uma coisa a gente tem que entender: eu preciso fazer o bem, eu preciso amar ao outro como Jesus me amou. Eu preciso fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então, a primeira coisa, quem já teve algum remorso na vida, eu acho que todo mundo que está me ouvindo aqui já teve, já fez alguma coisa da qual se arrependeu, o remorso é uma coisa tão dolorosa. Dos espíritos que eu socorri na mesa mediúnica, os que voltavam com remorso, era uma dor no peito tão grande que era a maior dor que eu já senti. O remorso, ele é uma coisa dolorosa, que impede a gente de caminhar. Quem já sentiu um remorso sabe o que é necessitar de um perdão. Então, se a gente gostaria de ter o perdão quando erra, a gente precisa aprender a perdoar aquele que errou. Né? Aquele que errou, aquele que está arrependido. Então, é nisso que a gente vai pensar. Puxa, se fosse eu errando, eu queria que ele me perdoasse, eu queria que Deus me perdoasse. Então, eu vou dar o meu perdão. Eu vou dar ao outro o meu perdão. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei o grau
da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento, porque Ele vai até você. Inclusive, Ele vai tirar essa mágoa do seu coração. Ele vai te ajudar a perdoar. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Rádio Rio de Janeiro.